Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, vamos falar do Internacional. Sei que as coisas poderiam estar melhores, né? Estavam até os 47 do segundo tempo, mas o gol marcado pelo Óscar Ruiz do Juventude desceu o Inter em algumas posições na tabela do Campeonato Brasileiro e também pode ter tirado o humor de alguns colorados. Mas a gente vai falar sobre isso e vai detalhar o que aconteceu ontem na Serra Gaúcha, empate em 1-1 entre Internacional e Juventude. O Inter segue com o tabu histórico lá na Serra, né, em campeonatos brasileiros. Não vence desde 1998. Vamos falar sobre tudo isso, eu prometo para vocês. E claro, gente, a projeção já do fim da semana do Internacional, né, a primeira semana cheia do Mano Menezes, porque o jogo é só no próximo sábado, onde o Inter recebe o Corinthians, atual líder do Campeonato Brasileiro, que venceu ontem fora de casa o Red Bull Bragantino e disparou aí na liderança do Brasileirão. Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e depósito. Ontem eu tava cravando o resultado exatinho, né? 1-0 pro Inter, odd quase 6. E aí o Óscar Ruiz tirou a felicidade da rapaziada, né? É que ele não dá o cash out antes, né? E também, gente, da Reduza, que é o seguinte: tem contrato de financiamento de veículo? Ou fez um empréstimo, vai fazer o cálculo lá no final das contas, está pagando 2 vezes o valor? Então chama a Reduza no link que está na descrição e peça uma análise gratuita do teu contrato que eles vão te ajudar. Tá? Vamos começar a semana com o pé direito com a Reduza nesse sentido. Vamos falar do Inter, gente, porque ontem o empate acabou sendo muito ruim, né? O Inter que já vinha de um empate contra o Avaí. E cá entre nós, Avaí e Juventude podem até não cair para a Série B ano que vem, mas vão estar na batalha, né? Avaí e Juventude são times limitados, em que pese o Juventude ter feito um bom jogo ontem no Jacone e o empate ter sido merecido, né? Pelo que produziu o Juventude. Eu, na maratona do Voz do Gigante, acabei destacando o Daniel como o gigante do povo. Né? Para mim foi o melhor em campo, o goleiro do Internacional, com pelo menos 2 ou 3 defesas difíceis que evitaram uma derrota para o Colorado. Assim, o jogo ele se apresentou de uma forma diferente. O Mano Menezes optou pela entrada do Rodrigo Dourado na vaga do Gabriel. Não explicou o porquê, né? Não foi perguntado sobre isso na coletiva. O David entrando na vaga do Maurício, que já é algo previsto, né? Afinal, o David foi contratado para ser titular. O David era titular quando deixou o time do Inter por lesão. E o Vitão, né? Que entrou na zaga muito por conta do desgaste do Gabriel Mercado e porque o mercado estava pendurado. E o Bruno Mendes já não vai jogar no fim de semana por conta da situação contratual com o Corinthians. Então colocou o Vitão, acabou até fazendo o gol do Inter, né? Um belo gol de cabeça, e teve uma partida até destacada no setor defensivo, o zagueiro do Internacional. Mas o Inter não foi bem, o Inter não criou oportunidades, teve uma chance no primeiro tempo, né? Numa bola do alemão com o Edenilson, né? E o alemão foi até criticado pelo Mano Menezes, com carinho, né? Não foi aquela coisa de fritar o jogador na coletiva, mas ele disse que o alemão tem feito mais difícil, né? Ele ganha a disputa do zagueiro, a primeira bola, e na segunda tá errando passes, tá com dificuldade de levantar a cabeça, olhar melhor o jogo. Às vezes é culpa do time também, né? Que ele domina, levanta a cabeça e não tem ninguém para tocar, que o time não se aproxima do centroavante, e é algo que ele vai ter que trabalhar com o alemão. Mas assim, é muito improvável a gente ver o alemão perdendo lugar no time. Por que eu digo isso? Porque o Wesley nem cotado está sendo. Ontem, por exemplo, o Mano Menezes chega numa altura do campeonato, ele no intervalo tira o alemão, coloca o Pedro Henrique, um extrema pelo lado, e deixa o David como referência. Ele cita, né, na coletiva, que queria um cara para atacar esse espaço, né, para ser um cara de lançamento, de contra-ataque, e acho que ele acabou não funcionando. Né? O David não fez uma grande partida, tanto é que depois ele tira o David e coloca o Caio Vidal, outro cara para ser um contra-ataque. O Caio, para mim, foi um dos piores em campo ontem também, né? Não ganhou nada que disputou. Inclusive, no lance do gol do Juventude, é um erro de contra-ataque, né? Não tem que contra-atacar aos 49 do segundo tempo. Acabou o jogo. Não tem partida aos 49 do segundo tempo. Ele perde a bola, né? O Pedro Henrique é forçado a fazer uma falta boba, né? Até acho que a gente pode discutir se ele precisava fazer ou não a falta. A bola viaja para dentro da área e o Óscar Ruiz ganha do René para fazer o gol de empate. O Mano disse que não queria ninguém para reter a bola, né? Como o Wesley Moraes, que seria um centroavante mais próximo do alemão, o cara mais alto também, né? De referência, não foi o que ele quis.
Aliás, o Mano mudou bastante o time ontem, né? Entrou o Gabriel no segundo tempo, a estreia do Alan Patrick, que fez um bom jogo para mim, né? A gente vê que é de outra turma o Alan, é um cara que tem um pensamento rápido, tem um controle de bola, bateu uma falta na gaveta, né, aos 50 do segundo tempo, logo depois de tomar o gol, e o goleiro do Juventude fez uma grande defesa. Então a gente já vê que são caras que conversam diferente, né, com relação ao que nós temos. Mas enfim, o empate acabou sendo frustrante porque o Inter estava vencendo e o próprio Mano Menezes falou sobre isso, né? Quando chega numa altura do campeonato, aos 49, fora de casa, um jogo difícil, onde tu não jogou nada, acabou o jogo, tem que ganhar a partida, mas não foi o que aconteceu. Com isso, né, o Inter, que estava ficando em terceiro, acabou descendo para a 8ª colocação do Brasileirão e com isso, né, agora não pode ser o líder, né, do fim de semana caso vença o Corinthians, mas o importante é estar ali, né, na parte de cima da tabela. O Inter que vai ter a primeira semana cheia de trabalho com o Mano Menezes agora, né, desde a sua chegada. O foco será finalizações, e ele falou sobre isso, né, o Inter tem essa dificuldade e tranquilidade de matar o jogo. Tanto é que é o 4º pior ataque do Campeonato Brasileiro neste momento, e na temporada completa são 22 jogos e 22 gols marcados. É uma média de 1 gol por jogo, é uma média muito pobre para um time do tamanho do Internacional. Beleza? Como eu disse, semana cheia, próximo adversário Corinthians no Beira-Rio, sem o Bruno Mendes, afinal ele pertence ao Corinthians e a semana vai ser decisiva para que o Inter inicie as tratativas com o Corinthians, já que os dirigentes do Clube Paulista virão a Porto Alegre por conta do jogo, né? Talvez seja o começo da permanência do Mendes no estádio Beira-Rio, ele que fez um grande jogo ontem, para mim, né, um dos melhores ao lado do Daniel e do Bustos, que fez um partidaço também. Quero te ouvir, gente, sobre tudo isso. Preciso de teu comentário aqui sobre o empate do Internacional. E não esquece, né, de deixar o like no vídeo e de te inscrever. Afinal, a gente está aqui nessa parceria todos os dias. A gente está aqui falando do Inter todos os dias, né? Então, gente, aquele abraço. Nos vemos à tarde com mais informações do Inter. Tamo junto. Tchau!